Quem pode dar glória aí? Aleluia! Se você não faz parte do Legacy, depois não diga que eu não avisei, tá? Nós estamos indo para um lugar e eu quero que todos vão. Então por isso, por que esse vídeo de novo do pastor aí? Talvez você pergunta, né? É porque eu não quero que você perca a oportunidade. Nós estamos no 2º ano de bacharel livre teológico na sua igreja e você pode ali, esse ano, tá? Só para você, $50 você tem acesso ao ano inteiro de matérias, onde você vai estar no fim do ano, nós vamos ter a formatura, nós já fizemos a formatura o ano passado, esse ano nós queremos fazer de novo do 2º ano, e o ano que vem novamente. Então você não pode ficar de fora do estudo Legacy. Você ainda está feliz com Jesus? Quem arrependeu de não ter vindo no culto de oração, levanta a mão. Gente, o culto de oração foi uma bênção. Eu estava aqui, aleluias. Eu participei, foi bênção. Teve até um ensino aí, virou meme o bonequinho que eu desenhei aqui, mas tudo bem. Deus está vendo tudo, né? Eu desenhei o bonequinho aqui, os irmãos acharam que ficou... Da próxima eu vou pegar aquela pessoa que desenhou, que Deus revelou. Mentira, revelou não, ele que me mostrou. E vou colocar para desenhar aqui na frente. Mas foi uma bênção estar aqui com todos. E eu agradeço ao Senhor pela oportunidade de estar na casa dele. Como o Cleilton falou aqui, nós devemos ser gratos ao Senhor, porque nós somos pessoas privilegiadas de estar na mesa bonita como essa aqui, gente, ceando ao Senhor. Isso é privilégio para poucos. Então, hoje, nós vamos iniciar uma nova série que se chama A Mesa. Para você que talvez é o primeiro ano que você está com a gente, já faz alguns anos que a gente faz a série A Mesa. Acho que a Carol e o William já pegou mais séries da mesa aí, né? E marcou a nossa vida há alguns anos atrás, quando nós fizemos a primeira série A Mesa. Por quê? Porque tudo começa e tudo termina na mesa. Você fecha negócios na mesa. Você tem comunhão com a sua família na mesa. Você tem comunhão com o Senhor... Olha, não aprendeu não? Pensei que aprendeu. Na mesa. Então, a mesa é muito importante. E agora vira para esse irmão que está do seu lado aí com a carinha já querendo dormir e fala assim, ele não está falando de um móvel, só fala isso. Ele não está falando de um móvel. Porque mesa é isso aqui. Talvez eu chego perto da Rafa e eu converso, oi Rafa, tudo bem? Como foi seu dia? E ela começa a abrir a vida dela. Não tem mesa nenhuma aqui, mas isso se tornou uma mesa. Por quê? Porque agora nós estamos conversando com um propósito. Então, já no início dessa série, eu quero que você aprenda isso. Toda mesa tem um propósito de construir ou de destruir. Tem algumas mesas que você não deveria estar lá e você vai ver durante esse mês quais são as mesas que você não deveria estar lá. Mas o nosso foco hoje nós vamos falar sobre a mesa do Senhor. Você já ouviu alguma pregação sobre a ceia? O que é ceia? Quem deve ceiar? Qual a importância disso na vida do crente? Hoje nós vamos aprender através da palavra de Deus, lá no capítulo 11 de 1 Coríntios. Se você tem a Bíblia, você vai para lá. E o tema da minha mensagem, para você que gosta de anotar, é reverenciando a mesa do Senhor. Você pode repetir comigo? Reverenciando a mesa do Senhor. Nós precisamos ter reverência quando chegamos perto da mesa do Senhor. E, mais uma vez, não estou falando de um móvel. Eu estou falando que a mesa do Senhor, ela foi posta para Moisés num deserto. A mesa do Senhor, ela foi posta para você naquele dia em que você decidiu ceiar com Jesus. E aqui no capítulo 11 de 1 Coríntios, se você está aí, diga um amém. Amém. Se você vai acompanhar no telão, fala, ui! Aleluia. Olha só, eu estou na versão NVI, tá? Eu vou ler vai ser extensa a nossa leitura, mas depois nós vamos vir explicando tudo. Mas enquanto eu estava preparando, eu falei, Senhor, mas é muito versículo. Do versículo 17 ao 34. E nós vamos ler, e depois nós vamos, então, falar sobre o que nós lemos. Porque eu acho importante, cada versículo desse, nós sabermos o que está na palavra de Deus. Você está aí? Versículo 17 em diante? Diz assim, prepare a sua caneta, porque pode ser que no meio do caminho eu pare. Entretanto, ao dar a vocês instruções...
as instruções seguintes, isso é Paulo falando para a igreja de Corinto, eu não os elogio porque vocês não se reúnem para melhor, mas para pior. Ui, doeu. Amém, continuemos. Em primeiro lugar, eu ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há união. Opa, errei. Divisões entre vocês. Marque a palavra divisões, porque a palavra divisões, tudo que é é duas, visão tentando estar em um mesmo local. Não funciona. Casado, você aprendeu isso aí, né? Não dá. Duas visões em um só espaço não funciona. Um recadinho para os casais. Vamos lá então. E até certo ponto, eu creio nisso. Paulo está falando, olha, tem pessoa falando que está tendo divisão entre vocês. E até certo ponto eu creio nisso. Por que ele está falando que até certo ponto? Porque ele quer ouvir da boca daqueles crentes que estão ali. Continuando. Pois é necessário que haja divergência entre vocês para que seja conhecido quais entre vocês são aprovados. Aprovados aqui não é alguém que passa no teste, é alguém verdadeiro, cristão sincero, cristão que vive a verdade. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia e sem esperar os outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde pode comer e beber? Ui, Paulo, foi duro aí, hein? Isso é Paulo falando, não é eu, tá? Amém. Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que estão sem nada, que nada têm? O que direi a vocês? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Porque eu recebi do Senhor o que eu também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele pegou o pão, ele deu graças, ele partiu e ele disse, isto é o meu corpo, que foi dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e ele disse, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Quem espera Jesus, digam glória. Aleluia. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor de modo indigno, ele será culpado de pecar contra o corpo e o sangue de Jesus. Então aqui vai a instrução, aí Paulo dá a instrução, porque ele não está aqui para apontar o dedo e falar, você vai para o inferno. Ele dá a instrução, ele fala, olha, faz o seguinte, examine cada um a si mesmo e então coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, ele come e bebe para o juízo próprio. Por isso, há entre vocês muitos fracos, doentes e vários já dormiram ou morreram. Mas, se examinarmos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Contudo, sendo julgados pelo Senhor, nós somos disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns aos outros. Se alguém estiver com fome, come em casa. Olha, dá vontade de rir aí, né? Você veio com fome? Come em casa, gente. Faz um miojo, come em casa. Para que, quando vocês se reunirem, isso não resulte em juízo. Quanto aos demais assuntos, eu darei instruções quando eu visitar a vocês. Ele está aqui mandando uma carta, porque ele não está lá. E agora nós podemos ir embora, porque você já entendeu tudo que Deus queria falar com você aí. A gente leu tanto versículo. Mas eu sou obediente ao Senhor, amém? Eu poderia estar explicando para você tudo que estava aqui, mas se você às vezes não vê que está escrito, você fala, o pastor inventou isso aí. Paulo mandando em comer miojo em casa, não tem isso na Bíblia, tem. Não é miojo, mas para comer em casa. Então quando a gente olha para a ceia do Senhor, nós temos que olhar para algo muito especial, que não pode ser banalizado. Então nós não podemos falar que a ceia do Senhor é para um grupo e não é para outro, amém? Primeira parte.
Então, quando nós olhamos para esse texto aqui que a gente acabou de ler, muitos versículos, a gente observa que as atitudes dos cristãos que estavam ali não condizia com o evangelho puro e simples. Porque essa igreja de Corinto, como outras igrejas, começaram no GPS. Começa em casa, todo mundo partindo pão, aleluia, nossa, igual o Cleito falou aqui, ó, o GPS é benção. Só que aí se tornou igreja. Aí quando se torna igreja, aí começa a ter o quê? Problema, né? Começa a ter problema, né? A igreja cresceu. Aí sabe o que aconteceu com essa igreja? Agora eles tinham um templo. Não tinha lá o templo, né, a sinagoga como eles viam os judeus adorando, mas agora tinha igreja. A igreja nasceu em Corinto. Paulo plantou a igreja. Aí agora os irmãos sabiam que eles tinham um local. Essa igreja é nossa. Olha, vamos decorar isso aqui, vamos botar esse telão, vamos fazer isso. E eles começaram a decorar, fazer tudo o que a gente faz, porque a gente gosta de ver a casa do Senhor chique, lugar bonito. A Rebeca veio acompanhando a gente hoje, americana que está aprendendo português. Está aí entendendo pelo Espírito aí o que eu estou falando. E ela, quando chegou aqui, ela não tinha visto essa reforma ainda, né? Ela, nossa, está tudo muito chique. Eu falei, é a casa do Senhor. É o que a gente faz, a gente quer cuidar da casa do Senhor. Só que o cuidado com a casa do Senhor não pode se tornar um objeto religioso. E é o que estava acontecendo com esses irmãos aqui. Cuidando mais das paredes pintadas do que o irmão que estava em depressão precisando de um abraço. Opa, Deus falou. Mas é para outra igreja do lado aqui. E aí o que acontece? A igreja, ela comia junto no GPS. Essa igreja, ela dividia os bens quando tinha pouca coisa, mas aí os crentes começaram a ficar ricos. Começou o crente chegar de BMW, começou o crente chegar de Jaguar, e vai falando uns carros mais caros aí, porque eu sou um cara simples, eu nem conheço. Um Volvo, uma Mercedes, uma Ferrari, e o povo começou a chegar com esses carrão lá. Aí já tinha plaquinha de reserva, reservado para o irmão fulano de tal. O cara encostava lá. Mas aí, os irmãos a pé, eles chegavam até atrasado. E naquela época, irmãos, existia uma festa que eles celebravam na ceia, que chamava a festa Ágape, que é a festa do amor, e não tinha ágape nenhuma. Não tinha nem filéu, que é o amor fraternal. Então não existia, porque eles falavam, era uma festa no dia da ceia, era uma festa Ágape, que é a festa do amor. Então, nesse dia, o que eles faziam? Não era só a ceia que a gente toma aqui todos os primeiros domingos do mês. E hoje você vai participar de uma real ceia. Amém? Hoje nós vamos voltar antes da pandemia, onde você pegava o copinho e o pão, os diáconos fizeram com todo carinho, higienizado, e você vai participar daqui a pouco. Mas aqui não, eles traziam comida mesmo. Cada um trazia comida e eles juntavam aquele banquete e tinha festa do amor. Do amor. E aí tá ali, a festa do amor, sabe o que acontecia? É que nas mesas de cá, às vezes tinha os crentes que só comia caviar. Aí nas mesas de lá tinha o pessoal da picanha e a fumaça subindo. Na mesa de cá, só os que trouxeram pão de queijo, os mineiros ficavam para lá de cá. E aí começou a haver divisão dentro da igreja. Porque tem que ser de todas as mesas. Você tem que chegar e você come um pão de queijo, você come uma picanha, né? Você gosta de sushi, não gosta não, mas pelo menos troca ideia com quem está comendo sushi. Então o que estava acontecendo ali é algo diabólico dentro da casa do Senhor. Onde um achava que era mais importante do que o outro, eles falavam que estavam comemorando festa do amor, mas não tinha amor nenhum, porque eles não esperavam um ao outro. A gente lê o texto. Irmão, come em casa, é isso que Paulo está falando. Se você não comer em casa, você não vai esperar os atrasados chegar. Só que hoje tem gente de BMW, fala aí outros carros aí, gente. Eu estou com medo de falar marca e falar o seu carro e você falar que eu estou dando direto, entendeu? De carros caros. Hoje tem gente de carro caro, veloz, chegando atrasado na igreja. Amém? Não, isso não é para aqui não, isso é para quem está online. Mas aí, lá, tinha gente que ia a pé. Aí chegava atrasado. Chegava atrasado porque ia a pé. Os outros iam de carruagem. Eles tinham os cavalos. Eles tinham as carroças. Aí eles chegavam na frente. Falavam, estamos aqui mesmo. Pessoal atrasado, vamos comer, gente. E aí comia tudo. Quando os pobrinhos chegavam, que era a hora deles comer, ficava tudo com fome. Comia só o resto que sobrava. É justo isso? Fala comigo. Não é justo. Aí Paulo manda, ele fala assim, olha...
eu acho que tem uma verdade aí, mas eu quero ir aí para me saber. Porque o que vocês estão fazendo não é justo. A casa do Senhor, a mesa do Senhor é para todos. E ali estava tendo essa divisão. Aí Paulo começa com o primeiro ponto, que é essa correção das atitudes errôneas na ceia do Senhor, do versículo 17 ao 22, você estuda quando você chegar em casa. Mas Paulo começa aqui num tom inesperado pelos irmãos. Ele chega ali e ele fala, olha, apesar de vocês terem guardado as tradições, vocês estão vestindo bonitinho. Eu estou vendo aí, os irmãos estão dando glória, os irmãos estão formalmente, a organização do culto está legal, a parede está pintada, tem um adesivo com o logo dele, a tradição está legal, mas não vou elogiar vocês. Nossa, Paulo, você não sabe o trabalho que foi arrumar isso aqui? O essencial está faltando. Às vezes a gente precisa cantar aquela canção, né? Estou voltando à essência da adoração, porque o nosso coração ele tende a se afastar do Senhor, a se apegar em coisas, a pegar em lugares, a pegar em estação do ano. Amém? E aí, chega a estação do ano, você é quente, crente. Tem estação do ano que você é crente frio, e tem estação do ano que você é crente em transição, e aí você vive de estação em estação. Na primavera você está todo florido. Mas aí chega no verão, você vira fumaça. Chega no inverno, aí está você. Aleluia. Deus está aqui. Graças a Deus que o inverno aqui é grande. Porque senão, meu amigo, nós íamos perder a nossa fé. O inverno aqui é 6 meses, né? Assim, frio. É uns 6 meses. Graças a Deus por isso. Então, quando Paulo ele fala isso, ele está corrigindo e tem gente que trunfou a cara. Ok? Mas cara feia para mim é fome. Tinha gente ali com fome. Então, cara feia para mim é fome. Se você tiver com cara feia, eu vou falar, quer um pão de queijo? Agora não, irmãos, depois. Mas por que Paulo faz isso? Porque o líder que só elogia, bajula, passa a mão, esse líder não quer o seu bem. O líder que quer o seu bem, a amizade verdadeira, ela chega para você e fala assim, Felipe, tem ninguém vendo, só nós dois aqui. Meu irmão, eu te amo em Cristo, mas o que você fez, nossa, eu preciso abrir meu coração para você. E aí eu converso com o Felipe. Ou então eu vejo o Felipe fazendo alguma atitude na frente das pessoas, aí eu chamo o Felipe para o canto, igual esses dias na igreja americana. Ixi, tem um americano aqui, não posso falar não. Não traduz isso aí, Cari. Ela é lá da igreja americana que eu trabalho, então... Mas não traduz essa parte aí. A gente estava numa festa e tal, e uma das pessoas que estava lá... E você está filmando, Bia, também? Meu Deus. Está querendo me jogar no... Tá vendo? Amanhã tá aí, o pastor aí estourou na rede social, porque... Mas aí o que acontece? Esse irmão que está lá, almejando o ministério, quer servir, quer se tornar diácono na casa do Senhor. Ele estava lá perto de mim, a gente conversando e tal. Aí o filho dele caiu, derrubou um negócio que estava na mesa, o homem soltou um palavrão daquele. E aí eu, aleluia, saí, fingi que eu não escutei e tal. Beleza, saí dali, só que eu sou amigo dele, eu quero ver ele crescer. Aí eu não posso chegar para outra pessoa e falar assim, fulano, tá falando aí que é obreiro, não sei o quê, levando a Bíblia debaixo do braço, até com gravata. Mas lá na festa de fulano, soltou que palavrão. Isso é amizade verdadeira? Não é. Amizade verdadeira é o que eu fiz com ele, eu chamei ele, eu falei assim, meu amigo, o que você quer da sua vida? Ah, isso aí, pastor, é porque a minha família... Não é sua família, é você e Deus agora. Essa palavra, ela não pode permanecer na sua boca se você quer almejar o ministério. Ficou com cara trunfada. Ficou. Mas depois de 2 semanas, 2 dias, 2 horas e 35 minutos, ele voltou e falou, pastor, muito obrigado. Porque eu fui para casa e eu orei e eu pedi ao Senhor, diz ele que falou com Deus que eu era um religioso. Ele falou com Deus. E aí o Senhor falou no coração dele. Olha com quem que ele foi falar? Com quem eu sirvo. Aí ele foi falar e Deus falou no coração dele, não é ele que é religioso, é você que não quer ser moldado. Aí ele voltou para mim e me agradeceu. Isso é amizade verdadeira, crente.
Eu não tenho medo da sua cara feia, porque eu sei que daqui uns dias você vai falar com aquele que eu sirvo, com aquele que você ama, e ele vai falar para você se eu estou certo ou se eu estou errado, se o que eu fiz é por te amar ou por te odiar e querer te jogar pedra. Quantos estão entendendo onde eu quero chegar? Então não adianta ter tudo de melhor dentro da igreja e não ter amor. Não adianta ter grandes templos e não ter amor. Não adianta ter grandes congressos com pessoas famosas e não ter ali dentro amor. Lugares abarrotados de gente, mas ninguém é cuidado, ninguém é amado, ninguém se importa com ninguém. Todos vão ali porque querem ser entretidos. Aí dentro dessa igreja está havendo divisões, sabe por quê? Porque quando eu não quero... Como que causa uma divisão, pastor? Obrigado pela pergunta. A divisão, ela acontece quando existe uma visão e você não quer se submeter a ela. Cuidado, porque você pode estar criando uma raiz de divisão dentro do seu ministério, dentro do seu trabalho, dentro da sua família. Quando é passado... Vamos explicar isso aqui também. Podia ter meu quadro aqui, né? De novo. Não. Quando acontece isso de... Você tem que discernir o que é visão e o que é uma sugestão. Ok? Porque quando é passada uma visão, eu não quero a sua sugestão. Quando é uma sugestão, eu quero a sua sugestão, opinião. Então, às vezes é passado uma visão, que visão não muda, a visão ela molda, aí a pessoa vem contra. Vem contra, aí causa o quê? Uma segunda visão, que é uma divisão. Está entendendo? Está lá no versículo 18 que a gente leu. Então Paulo, ele admite que ele crê no relato que os irmãos falaram com ele, mas ele fala, eu preciso ir aí para ver se isso é genuíno, eu quero saber quem é o verdadeiro cristão, porque o problema principal que estava acontecendo aqui é que não participavam da ceia do Senhor, mas das suas próprias ceias. Eles queriam levar para a igreja o que eles queriam comer. Eles queriam cultuar a si mesmo. O culto é meu. Você já parou para pensar que se nós não tomarmos cuidado, a gente vem para a igreja apenas para receber? Eu vou lá porque eu preciso de uma palavra. Amém, você vai receber uma palavra, mas você veio aqui para cultuar ao Senhor. Você veio adorar a Ele. Aí só isso aqui já te ajuda a permanecer no ministério por muito tempo. Ah, mas você não viu? Opa, eu vim aqui só para ver Ele. Eu vim aqui para adorar a Ele. Ah, mas essa música você não conhece, não tem problema não. Eu falo em língua aqui, daqui a pouco eu conheço a letra. Você veio adorar ao Senhor. E aqui Paulo está falando para eles, olha, irmãos, eu sei que você precisa de uma palavra, irmãos, eu sei que você precisa de uma letra ali, que se não tem a letra você fica nervoso, eu sei que você precisa estar bem vestido e graças a Deus por isso você está bem vestido. Ah, eu sei também que você precisa de um milagre, mas o mais importante, eu quero que você venha para cultuar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o eterno Rei, o dono da igreja, o cabeça do corpo. Ele é quem deve ser adorado nessa noite. Amém? Então, quando nós olhamos aqui no versículo 12 do capítulo 1, se você quiser ir para lá para o capítulo 1, eu vou mostrar para você. Eu não vou ler todo o capítulo, só o versículo 12, mas no capítulo 1 de Corinto, você vê o reflexo daquilo que aconteceu no capítulo 11. Porque no capítulo 1, você vê a raiz. Quer ver agora a raiz do porquê que o capítulo 11 aconteceu, presbítero? Vá lá para o capítulo 1. Você vai ver a raiz do porquê aconteceu o que estava acontecendo na igreja. Porque às vezes tem pessoa que fala assim, pastor, está acontecendo isso na igreja. Ó, fulano, você viu o que está acontecendo na igreja? Mas você sabe aonde começou? Então nós vamos descobrir agora onde que começa. A raiz das divisões na igreja. Versículo 12, prepara a caneta e o papel. Caneta e papel na mão. E não é aquela música que você conhece. Pegou, né, Carla? Aleluia. Tá ligada. Tá ligado? Muito ligado? Amém. Versículo 12. Quero dizer com isso que cada um de vocês afirma, aí aqui vai, a raiz das divisões. Uns falam, eu sou de Paulo. Outros dizem, eu sou de Apolo. Ah, e outros falam que é de Pedro. E ainda tem uns outros que falam que é de Cristo. Aí agora vai a pergunta para você, igreja, que você não precisa de responder. Só para você pensar. Qual desses aqui que você acha que estava errado? Só pense. Uns falam que é de Paulo, outros falam que é de Apolo, outros falam que é de Pedro e outros falam que é de Cristo.
Existe aqui 1, 2, 3 ou 4 errados? 3 errados. Quantos acham aqui que quem estava falando eu sou de Cristo era os menos errados? Levanta a mão. Eu sou de Cristo é o menos errado. Os que estavam falando que eu sou de Paulo? Levanta a mão. Os que estavam falando que eu sou de Apolo são os menos errados. Os que estavam falando que é de Pedro são os menos errados. Ninguém levantou a mão, todo mundo com medo de errar. Amém. Os que falaram, eu vou explicar para você cada um deles. Vamos lá, na classe dos crentes. Amém? O primeiro é o crente que queria o Paulo. Eu quero Paulo na igreja. Paulo, ele tem que ser o pastor da igreja. Porque Paulo, ele é um mestre na palavra. E eu quero um mestre na palavra. Eu não vou ficar numa igreja que ela não tenha um mestre na palavra. Então eu quero Paulo. Esse é o grupo do Paulo. Aí vem o outro, do Apolo. Apolo é aqueles que queriam um pastor do manto. Se não rodar no manto, eu não fico lá. Esse pastor fala baixo demais, ele não fala nem língua no microfone, então estou fora dessa igreja. Eu quero um pastor do manto, aquele que fala assim, eis que te digo. Se não tiver, estou fora. Esse é o grupo do manto. A galera que queria o pastor Apolo. Mas aí tem a galera do pastor Pedro. Esses aqui são os crentes mais raiz. O crente raiz, ele queria o Pedro, por quê? Porque é um pastor mais duro. É aquele que fala, se você não arrepender, você vai para o inferno. É o Pedro. O Pedro chegava e mandava a pessoa para o inferno mesmo. É hoje, é a sua última chance, você não vai aceitar agora, não vai para o inferno. Isso é Pedro. Eu não quero esse pastor Pedro. Amém? Mas cuidado com o que você falou, porque você concordou comigo. Cuidado com o jardim do inimigo, amém? Olha o último. Ai, gente, para com isso. Eu sou de Cristo. Aleluias. Eu sou de Cristo. Amém? É porque é mais santo, né? Não, gente, é o espiritual. Eu sou de Cristo. Por que o de Cristo é o pior de todos? Que bom que você ficou calado e não errou. O de Cristo é o pior de todos. Sabe por quê? Porque aquele que é de Paulo, ele quer um mestre porque ele quer se submeter à liderança de um mestre. Aquele que é de Apolo, ele quer um pastor do manto porque ele quer se submeter a uma liderança de um pastor do manto. Aquele que é de Pedro, ele quer um pastor mais duro porque ele está disposto a se sujeitar a um pastor mais duro. Aquele que é de Cristo é um crente rebelde que não quer ser submisso a liderança alguma. Grave. Chega a sentir aqui a pressão, intercessores, aumenta a oração. Que agora houve uma batalha espiritual aí. Porque os de Cristo aqui, eles são os piores, são os crentes rebeldes que estão infiltrados dentro da igreja, mas não se submete a direção nenhuma. Se você, por acaso, conhece alguém assim, abre os olhão dele assim e fala, pelo amor de Deus, não bata nessa parede que você está indo para bater nela. Se submeta a alguém. Quem não se submete a ninguém não está pronto a ficar por cima de ninguém. Você quer ser patrão, você quer conquistar coisas, você quer construir coisas, você quer que o seu business aumenta, você quer que pessoas trabalhem para você, mas você tem que estar submetido a algum tipo de liderança. Alguém precisa falar na sua vida e você dá ouvidos. Aleluia? Aleluia. Então a preferência, ela pode revelar a rebeldia do coração. Anote isso. A preferência, ela pode revelar a rebeldia do coração. Cuidado com as preferências, porque tudo bem, eu não estou aqui demonizando quem gosta de um pastor mestre, quem gosta de alguém mais do manto, mas você precisa estar submetido àquela liderança, porque é melhor você mudar de igreja do que você ficar ali sem concordar. Sabia disso? É. Você está trazendo carga para você. Pula fora. Se essa igreja aqui não é para você, não continue insistindo. Quer que eu te informe qual o endereço das outras igrejas? Sério. Por que eu falo isso? Porque eu sei do perigo de você ficar stuck, parado por 10 anos nesse lugar aqui e nada acontecer na sua vida. Por quê? Porque você não está disposto a se submeter a liderança nenhuma. Quando eu entrei no Ministério Bom Pastor em 2009, não sei quantos anos tem, 2009,
Eu entrei e falei assim, essa é a minha casa, esse é o ministério que eu quero servir. Se essa liderança não cair em erros aqui e escândalos, é aqui que eu vou ficar até Jesus voltar. E aí quando o pastor falava, essa é a visão para esse ano, eu falava, deixa eu mergulhar. Porque se ele falou que a visão é para esse ano, se eu mergulhar eu acho peixe. Porque sabe o que a gente está acontecendo com a gente, Daniel? É que a gente acha que a gente é profissional demais. Pedro falou, pescou a noite inteira. Aí ele, quando está voltando para casa, cansado, Will, de fazer aquilo que ele sabe fazer. Aí Jesus fala, volta, filhos. Não, pro lado de cá. Ele tinha que voltar para a profundeza de onde ele veio. E o que ele fez? Ele obedeceu. Ele voltou, ele já tinha feito o que ele sabia. Só que agora tinha uma palavra. Visão. Quando Jesus falar para você, volta para o mesmo lugar de onde você estava, aí você fala assim, eu já tentei, eu não peguei nada. Você não está entendendo? Isso aqui é o que eu sei fazer. Aí Jesus fala, não, você não entendeu. Eu não quero que você faça o que você sabe fazer, eu quero que você fique disposto a entrar debaixo de uma palavra. Então fique atento, quando você receber uma palavra, mergulhe. Mergulhe. Primeira avaliação é você saber se aquela pessoa é de Deus. Se aquela pessoa tem um caráter, se aquela pessoa tem família, se a família daquela pessoa é crente, se a família daquela pessoa são pessoas tementes a Deus. Aí se Deus usa aquela pessoa para liberar uma palavra, fala, eu vou mergulhar, porque aqui tem peixe. Amém? Quantos sabem o tema desse ano? Mateus 6,33, guarda aí seu coração. Busque em primeiro lugar o reino dos céus e as outras coisas serão? Aí quando você vê crente que não está buscando em primeiro lugar o reino dos céus, não se assuste por eles não estar pescando nada. Porque existe uma visão para esse ano, para essa igreja amada. Amém? Então, o segundo ponto aí, porque a hora passa, é que a ceia do Senhor ela é em memória de Jesus, e não minha, e não sua. No versículo 23 ao 26, Paulo aqui ele relembra os irmãos que a ceia foi dedicada como um marco de uma mesa transformadora. Nós estamos na série A Mesa. O marco dessa mesa transformadora aqui é onde eu e você, a gente vem para o culto para receber um renovo através dessa ceia. É quando você pegar e você for participar da ceia, é você se permitir ser curado. Porque tem gente que não é curado porque não se permite ser curado. Amém? Então tem gente que senta à mesa com Jesus para ceiar, mas essa pessoa não glorifica o nome dele, não acredita nas palavras, e aqui Paulo, nesse capítulo 1 de 1 Coríntios, ele relembra os irmãos, olha, o poder desse concerto está no sangue de Jesus. O poder desse concerto está no sangue de Jesus. Eu quero ler apenas o versículo 26 ao 29 para você aí do capítulo 1, que diz assim, olha, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Deixa eu lembrar de onde Jesus te tirou, para você dar valor a essa vida que você está vivendo, essa igreja que você está participando. Olha, poucos eram sábios segundo o padrão humano, poucos eram poderosos, poucos eram nobres de nascimento. Mas Deus escolheu os que são loucos para o mundo, a fim de envergonhar os sábios que são fracos para o mundo, a fim de envergonhar os fortes. Deus, ele escolheu as coisas insignificantes. Se alguém falar que você é insignificante, fala glória a Deus. Porque quem me viu foi Deus, não foi você. Quem me chamou foi Jesus, não foi você. Então não estou pedindo a sua opinião, já tenho uma confirmação e essa confirmação é dos céus. Dê a ele uma salva de palmas, que ele merece. Vocês eram insignificantes para o mundo, desprezados, e as coisas que não são, para invalidar as coisas que são. É isso que Deus escolheu, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Quando você pensar que você é alguma coisa, lembre, você não era nada sem o sangue de Jesus. Você pode todas as coisas em Cristo. Você e eu, nós podemos sim falar que nós temos uma nova identidade, nós podemos sim entrar aqui sem vergonha das coisas que nós fizemos no passado, quem nós fomos no passado. Nós temos que entrar aqui de cabeça erguida e falar, o meu passado eu não me lembro mais. Jesus tem uma nova história para mim, eu tenho uma nova identidade em Cristo. Aquilo que passou ficou na história e tem gente que vive a minha história do passado. Mas deixa eles lá, eu quero viver uma nova história com Cristo. Não deixe o seu passado te acusar mais. Conselho.
Conselho do Espírito Santo para você. Não deixe o seu passado te acusar mais, porque uma nova história Deus está fazendo para mim e para você. Hoje é dia de cura nessa ceia. Se você se permitir ser curado. Amém? Se você crer, você vai ser curado daqui a alguns instantes, mas quem ainda aguenta mais 5 minutos aí? 5, 10, 15, 20, 30. Ok. Já tem mais 1 hora aí. Então marque isso. O lugar à mesa com Cristo está reservado para os humildes de coração. Um lugar à mesa com Cristo está reservado para os humildes de coração. Não dá para servir a igreja de Cristo sem amar a Cristo. Não dá para amar a casa de Deus sem eu amar o meu irmão. A falta do amor. Paulo fala no capítulo do amor, no capítulo 13 de Coríntios, sobre se você não tiver amor, você é apenas um sino batendo por aí, fazendo barulho. Mas não tem amor nenhum. É o que, se você não viu a mensagem de domingo passado, você vai lá e vê, eu falando ali do crente que na cadeira ele é uma coisa, aqui no púlpito ele é outra, lá fora ele é outra. Eu e você, nós precisamos entender que precisa haver amor naquilo que a gente faz. Porque senão é melhor você não fazer. Quando alguém chega para mim e fala, nossa, pastor, eu tenho que ir lá, estou tão cansado, mas eu tenho que ir lá porque não tem ninguém que faz isso para mim. Eu falo, reavalie. Porque você está achando que Deus tem que confiar em você. E é você que tem que confiar em Deus. Terceiro ponto. A advertência aqui de Paulo contra a autossuficiência e o autoexame que ele pede para fazer. Agora Paulo manda os crentes para o raio-x. Porque aqui ele fala, vocês que participam de modo indigno, isso significa tratar a ceia com egoísmo, sem discernimento das coisas espirituais, ou seja, cuidar do corpo de Cristo no sentido material, mas esquecer dos irmãos, no versículo 27 do capítulo 11 que ele falou. Então, quando nós olhamos tudo isso, a gente olha Paulo, ele mostrando para os irmãos que eles deveriam fazer um autoexame. Reflita sobre o seu comportamento. Reflita, por isso que quando a gente vai ceiar, a gente fala, irmãos, tira esse momento agora para você agradecer ao Senhor, para você refletir de onde Ele te tirou, porque nós somos mestres em encontrar um erro nas pessoas, mas esquecer da travinha que está no nosso olho. Você viu o cisco no olho do fulano? Também estou vendo a trave no seu. Porque nós temos que fazer uma autoavaliação de nós mesmos, descobrir o que precisa ser mudado em nós, para nós termos a transformação ao nosso redor. Você já parou para pensar que a falta de transformação na sua vida pode estar impedindo alguém de ser salvo? Nós não permitimos ser curados e aí nós deixamos de curar outras pessoas. Porque quantos dos meus amigos passaram a crer em Deus quando eles viram que esse cara indigno aqui, insignificante, se tornou um homem de Deus? Não tem pessoa que está só esperando. Está na igreja, tem uns anos já, mas nada muda. Aqui fora fica soltando os palavrão, aqui fora fala mal do irmão. Cuidado com as mesas que você senta, tá? Porque nós estamos falando da mesa do Senhor e esse mês você vai escutar sobre as outras mesas. Mas tem mesa que você senta que não era para você estar lá. Aí você está lá, aí você levanta mais mal do que você sentou e você fica depois culpando Deus de atitudes suas de não negar algumas mesas. Eu tive que ser um pouquinho radical, um pastor Pedro com alguém, um dia que essa pessoa, a esposa falou assim, não, mas tudo bem. Não, o esposo falou assim, tudo bem, pastor, a gente vai lá na casa dos meus amigos, eles não são crentes não, sabe? Mas aí eles tomam cerveja deles para lá, tal, mas a gente conversa, é papo legal, não sei o quê, tem nada a ver. Aí a esposa estava do lado, eu falei, e você, tá tudo bem? Ela falou, não tá, pastor, as coisas, não, quando eu fico lá, eu fico incomodada, não sei o quê. Eu falei, você parou para prestar atenção no que sua esposa está falando? Não, ela é assim mesmo, não sei o quê. Eu falei, então deixa eu te mostrar o que você não está vendo. Fui para a esposa, aconselhamento. E eu falei assim, alguém já deu em cima de você lá na casa desse amigo dele? Ela começou a chorar. Eu falei, você está prestes a perder seu casamento, porque você não quer levantar de uma mesa que a sua esposa está acendendo todas as luzes de sinal e você não quer sair de lá. Então, às vezes, a gente fica cego.
Tudo bem isso, tudo bem aquilo. Aí a cegueira vai entrando, a gente vai perdendo conexões, perdendo amizade, perdendo relacionamento. O que está acontecendo, gente? Eu estou ficando sozinho. Ah, tá com a boca desse tamanho falando de todo mundo. Quem quer ficar perto de você? Isso aí só foi para alguém online. Aqui todo mundo é boquinha, caladinho, ninguém fala mal de ninguém. Amém? Tá forte, não? Era Pedro, agora vamos... Quem que vocês querem agora? É o Paulo? Vamos voltar para Paulo agora. Porque Paulo aqui, para nós finalizarmos, e o louvor já pode subir aqui, porque Paulo aqui, ele confronta e ele aponta uma realidade que eles estavam vivendo. Olha o que ele fala, muitos de vocês estão fracos, doentes, adormecendo, que é morrendo. Ele está falando aqui, gente, de algo espiritual que pode causar em mim e em você uma doença física. Tem gente que está de câncer morrendo numa cama, não é porque alimentou de alguma coisa mal, é porque está guardando mágoa na alma. Mágoa é má água na sua alma e apodrece. Quando apodrece, se espalha em outros membros. E aí Paulo está confrontando, ele fala no versículo 30, isso aqui indica a saúde espiritual de vocês. Só anda doente, as emoções, um dia a pessoa está lá em cima, outro dia está lá embaixo. A pessoa ela não tem comunhão, não tem vontade de ir mais numa igreja. Aí Paulo está falando, eu preciso chamar vocês de volta para a ceia, para a mesa verdadeira do Senhor. Larga esse pão de queijo, larga essa picanha, larga esse negócio que você trouxe de casa. Vem cá, vamos ceiar de novo. E eu acho que é um dos motivos do porquê hoje a gente pega o pãozinho desse tamanhozinho, um vinho desse tamanhozinho, é para crente nenhum ficar comendo mais do que o outro, né? Tem crente aí que ceiou e está querendo ceiar de novo. Eu tenho dia que eu ceio 3 vezes. Hoje foi uma de manhã. Hoje vai ser só 2. Foi uma de manhã na igreja americana e agora, à noite. Mas o importante eu e você entendermos é que quando participamos da mesa do Senhor, nós estamos com a oportunidade que alguns rejeitaram. Sabe por quê? Na mesa do Senhor, quando ele foi servir a ceia, a última ceia, lá no capítulo 22 de Lucas, é na mesa que ele encontrou o traidor. É na mesa que ele encontrou aquele que só falava, que ia trair ele a si mesmo, que era Pedro. É na mesa que as verdades vêm à tona. É na mesa que Jesus fala para você qual é o próximo passo, Guilherme. Você quer saber qual é o próximo passo? Olha aqui, resposta para alguém. Você quer saber qual o próximo passo para a sua vida? Eu estou perdido, não sei para onde ir. Volta para a mesa. É na mesa que Jesus falou assim, olha, eu estou indo para o Pai. Eu vou derramar esse sangue que vocês vão participar. Eu vou derramar ele. Esse pão que vocês vão... é meu corpo. Eu estou falando com você de algo que vai acontecer. Eu estou te dando direção. E aí depois ele volta ressurreto e ele fala, olha, agora fiquem aqui em Jerusalém. Jesus, marque isso que não estava na mensagem. Jesus não deixa ninguém sem direção se essa pessoa participa da mesa. Se você está na mesa, Pedro estava na mesa, negou, errou, falhou, saiu da igreja. Ficou 2 anos fora, talvez. Foi pouco tempo, né? Porque Jesus ressuscitou e Jesus chegou para ele e chamou ele de volta. Pedro, você me ama mesmo? Vem cá, volta para a mesa. Volta para a mesa. E hoje eu vejo o Senhor convidando a gente de volta para a mesa. Esquece o que passou, esquece o que você viveu. Larga agora nessa cadeira que você está aí, aquele passado que as pessoas tentam te acusar e fala, hoje eu estou indo de volta para a mesa. Aleluia! Deus está chamando eu e você para cura. Para cura nessa noite. Se você puder ficar de pé agora. Aleluia, eu sinto Deus aqui. Qual é a maior atitude de irreverência que nós temos cometido? Reflita. Talvez é não querer aceitar a vontade de Deus, causando uma divisão. Talvez é não querer negar as paixões do mundo. Talvez é por pensar que dá para caminhar sozinho. Deixa eu te falar uma verdade, se ninguém nunca te falou. Não dá para caminhar sozinho. Você precisa de alguém? Sim. Talvez você não quer contar com essa pessoa que vem na sua mente agora, mas você precisa de contar com alguém. E esse alguém se chama Jesus.
Aquele que encontra com Jesus, ele está pronto para encontrar com os amigos de Jesus. Ele está pronto para reunir com os discípulos de Jesus e ceiar juntos, porque em Atos 2:47 é o que fala ali, olha, e eles viviam em comunhão, partindo o pão, e nenhum deles era melhor do que ninguém. Todo mundo era igual. Daquela porta para fora, eu chamo você de doutor. Daquela porta para dentro, eu te chamo você de irmão. Todos. E quando eu falo daquela porta, não estou falando só do local físico. Se eu te encontrar em algum lugar e você é doutor, não se assuste se eu te chamar de irmão. Porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, ô Davison, não sei o quê. Não, desculpa, chamar o senhor de pastor Davison. Não, desde que você me respeite como pastor, você pode me chamar pelo apelido, de careca. Se o respeito continua. Porque nós somos irmãos, não é verdade? Ninguém é melhor do que ninguém. Hoje o Senhor está me usando para dar instrução para você. Amanhã Deus pode estar usando outra pessoa aqui para dar instrução para você. Amanhã Deus pode estar usando você para dar instrução para alguém. Mas o apelo que eu quero fazer agora, antes de nós ceiarmos, e eu queria que você fechasse os olhos. Pode abaixar as luzes para você refletir aí. E eu queria que os diáconos já viessem aqui do lado da ceia. O presbítero William orar com eles para abençoar já os emblemas. Mas eu queria te dar essa oportunidade aí no seu lugar, ou você que está em casa, você que hoje talvez vai cear de casa, pegue aí o seu suco, pega aí o seu pão com reverência. A sua casa, ela também é casa do Senhor. Convide Ele agora, fala, Jesus, entra nessa sala, entra nesse quarto. Talvez você está no hospital e você aí pode pegar um suco e você ceiar conosco. Mas agora, todos que estão aqui, todos os que estão me ouvindo, eu queria que você agora pensasse qual é o passado que tem te impedido de voltar para a ceia. E no momento da ceia agora, você consertar com Deus aí, porque às vezes a gente fica assim, o que eu tenho que fazer? Qual o próximo passo? É consertar com Deus primeiro. E aí depois, se você quiser conversar comigo, me chame. Se quiser conversar com outro líder, chame para conversar e nós ajudarmos você. Mas o primeiro passo é consertar com Deus e falar, Pai, hoje eu volto para a mesa.